Bom, gente, semana passada eu falei para vocês sobre fontes de tensão em paralelo e em série, né? Acabou que a gente dedicou mais atenção à fonte de tensão em série e hoje nós vamos falar um pouco sobre paralelo. Apesar do que fonte de tensão em paralelo é muito simples e a gente parte da premissa que a gente só vai associar fontes de tensão em paralelo quando elas forem idênticas. O que significa fontes de tensão em paralelo idênticas? Quando elas têm os mesmos níveis de tensão elétrica. Não dá para colocar uma fonte de 12 volts em paralelo com uma de 9, porque a de 9 vai servir de carga para a de 12, ela vai consumir carga, e isso pode esquentar, né, a outra fonte e até causar danos. Então a gente só associa fontes de tensão em paralelo quando elas são idênticas. Então, olha, assim, bom, então, partindo dessa premissa, a análise fica mais simples, né? E o que eu vou fazer agora, eu peguei 2 exercícios do capítulo 6 para a gente resolver. A gente já resolveu vários outros exercícios do capítulo 6, a gente avançou bem no capítulo. E agora, para arrematar esse capítulo aí, eu vou pegar o exercício 28 e o 29 e a gente resolve aqui, tá? Para a gente ter uma ideia do que é fonte de tensão em paralelo. Então, observa o exercício 28. Né? Ele fala o seguinte: considerando fontes idênticas, determine as correntes I1 e I2 para o circuito mostrado. Então, é um circuito onde existem duas fontes de 12 volts, as duas estão em paralelo, e também em paralelo tem um resistor de 8 ohms e um resistor de 56 ohms. Então, o primeiro passo para a gente resolver o circuito é calcular a resistência total, né? Sendo que a resistência total vai ser igual, né, dois resistores em paralelo, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então, a resistência total será de 8 vezes 56, dividido por 8 mais 56. Então, vamos ver quanto que dá essa resistência total. Sete ohms. Então, a resistência total do circuito, 7 ohms. A corrente total vai ser a tensão total do circuito, dividido pela resistência total, né? A tensão total é a tensão das fontes, de 12 volts. Então, a gente vai pegar 12 volts dividido por 7 ohms. Eu acredito que esse Microsoft Whiteboard, que é esse aplicativo que eu utilizo, segunda-feira é um dia que ele sempre fica travando. Como ele funciona no servidor da Microsoft, deve ter muita gente no mundo usando, né? Por isso que ele fica travando assim na segunda. Então vamos lá. Ó, corrente total. V total dividido pela resistência total do circuito, que a gente acabou de calcular. 12 volts por 7 ohms. Então aqui a gente tem uma corrente total de 1,71 amperes. Bom, também temos que a corrente total, né, é igual a I1 mais I2. Eu sou uma corrente das duas fontes. Então, se I1 é igual a I2, nós podemos dizer que I1, que é igual a I2, vai ser igual a corrente total dividido por 2, tá bom? Então, o valor será de... Ó, vamos fazer aqui, ó. I1 vai ser igual a I2, que é igual a 1,71 dividido por 2. Então, isso daqui vai dar um valor de 857 mil ou 0,857 amperes. 0,857 amperes. Isso aí.
Ok. Dúvidas? Então vamos para o próximo, exercício 29. Gente, o exercício 29, ele pede para calcular, considerando o circuito onde tem duas fontes de tensão de 16 volts, as duas entregando cada uma corrente de 5 amperes, pediu para calcular o valor do resistor R e a corrente nesse trecho do circuito, tá? Para fins didáticos, eu vou redesenhar o circuito, para a gente ver o circuito sobre uma nova perspectiva. Didaticamente falando, eu poderia colocar aqui, ó, as duas fontes de tensão em paralelo dessa forma aqui, ó. Porque agora fica mais fácil de perceber a lei de Kirchhoff. Do outro jeito também daria, a análise seria a mesma, matematicamente falando, tá? Mas assim fica mais fácil de explicar. Observa aqui. As duas fontes entregam 5 amperes para o circuito, cada uma. Então, a corrente total que entra no circuito é de 10 amperes. Que a lei de Kirchhoff, ela diz o seguinte, que a corrente elétrica, a soma das correntes que chegam ao nó, é igual à soma das correntes que se afastam ou saem desse nó. Então, vamos desenhar o circuito aqui agora. Desenhar os outros dois componentes, tá? Então, tem um resistor R, que nós precisamos de achar o valor, R, e o resistor de 8 ohms. Vamos lá. Oito ohms. Tá de cá. Aqui nós temos 16 volts. E de cá também 16 volts. Ok, 16 volts. Aqui uma corrente de 5 amperes. Tá certo? E de cá também, ó, uma corrente de 5 amperes. Tá bom? Pediu então para calcular a corrente I, que é a corrente entre o resistor. Deixa eu ver aqui, é a corrente, né? Entre o resistor de desconhecido e o resistor de 8 ohms. Analisando no circuito de cima, tá bom? Observe o seguinte, aqui então, né, para fins didáticos, nós temos essa corrente entrando no circuito, que é a corrente total, chegando a esse nó aqui, tá? Aqui tem uma corrente que eu vou chamar de corrente I1. Dei um nome para essa corrente I1. E aqui tem a corrente IR. Então, quando a gente analisa esse nó, nós podemos dizer que a corrente total, que é a corrente que está chegando no nó, é igual à corrente I1 mais a corrente IR. Olha, a corrente total é igual à soma das correntes das duas fontes, 5 amperes mais 5 amperes. Então, nós temos a corrente total de 10 amperes. Para calcular a corrente I1, que é a corrente do resistor de 8 ohms, é só a gente pegar a tensão total dividido pela resistência dele, que eu vou chamar de R1, tá? 16 volts dividido por 8 ohms. Então, nós temos aqui 2 amperes. Então, já que a gente chegou até aqui, vamos agora calcular o valor da corrente R, IR, que está aqui, ó, aqui em cima, né? E a gente consegue também pela lei de Kirchhoff primeiro, aplicando, né, atribuindo os valores nessa equação que a gente montou aqui, ó.
E depois jogando na lei de Ohm para achar o valor de R, né? Então, veja bem, a corrente do resistor R é igual à corrente total menos a corrente I1. I total, né, 10 amperes, ok? E a corrente I1 que a gente achou, 2 amperes, ou seja, a corrente no resistor R é de 8 amperes. Olha que interessante. Então, agora a gente consegue calcular o valor de R pegando a tensão total do circuito, ou V total, eu chamei de V total, deixa eu trocar aqui. Então, V total dividido pelo valor de 8 amperes, que é o valor da corrente, V total, sobre IR, né? Então, V total, 16 volts, IR, 8 amperes. Ok, então, dessa forma, a gente já achou uma resposta do exercício que é R vale 2 ohms. Resistência R. Agora, vamos voltar lá para o circuito original e achar o valor da corrente I. Olha, aqui é o seguinte. No resistor de 8 ohms, eu vou fazer até de cor diferente. Aqui nesse resistor de 8 ohms, ó, desce uma corrente de 2 amperes, que a gente já calculou. Tá? Veja bem, nesse nó chega 5 e desce 2. Nesse nó aqui, ó, tá chegando 5 amperes, ok? E tá descendo aqui, ó, 8 amperes. A gente tem duas possibilidades de analisar. Eu posso analisar considerando esse nó número 1 ou o nó número 2. Se a gente fizer a análise pelo nó número 1, nós temos o seguinte, que 5 amperes mais o valor da corrente I, né, eu estou falando o seguinte, a soma das correntes que chegam ao nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Do lado esquerdo está chegando 5 amperes, do lado direito chega a corrente I de 1 ampere, e está saindo embaixo aqui, ó, 8 amperes. Então, isso daqui tem que ser igual a 8 amperes. Se a gente fizer a análise pelo nó número 2, está chegando uma corrente de 5 amperes no nó, e está saindo a corrente I e mais 2 amperes. Então, veja bem, a soma das correntes que chegam ao nó, 5 amperes, tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó, I mais 2 amperes. Se a gente resolver essa equação aqui em cima, I vai ser igual a 8 menos 5, dá 3. Se eu resolver por essa equação de baixo, I vai ser igual a 5 menos 2, que também dá 3. Então, só finalizar pela equação de baixo aqui. I vai ser igual a 5 amperes menos 2 amperes. Então, o valor da corrente I corresponde a 3 amperes. A gente poderia ter resolvido pelo nó 1 ou pelo nó 2. Todos dois dão a mesma resposta. Ok? Alguma dúvida? Não? Tudo bem. Bom, então vamos seguir. Ok, gente. Então, vamos entrar no capítulo 8, né, oficialmente. E no capítulo 8, ele começa falando sobre fontes de corrente. E é isso que eu quero falar com vocês agora, tá? Fontes de corrente. Bom, mas eu não vou avançar muito, porque realmente a garganta hoje não está permitindo, não. Mas nós vamos falar sobre fontes de corrente. Qual que é o conceito de fontes de corrente? A gente estudou até o momento fontes de tensão elétrica. E nós vamos falar de fonte de corrente.
na maioria, né, da análise, vamos dizer, de uma forma muito conceitual, fontes de corrente, ela funciona ao contrário das fontes de tensão. O que significa isso? A gente viu antes do intervalo que a fonte de tensão, ela mantém, né? Vamos falar de fonte de tensão ideal, tá bom? Por enquanto, nós vamos falar de fonte de corrente ideal também. Fonte de corrente. Então, analisando o componente ideal, tá? Da mesma forma que a gente analisou a fonte de tensão ideal. Antes de eu falar do conceito de fonte de corrente, só comparando com fonte de tensão. Quando a gente analisa o gráfico da fonte de tensão, a gente faz uma análise da tensão em função da corrente. Então, seria o seguinte. A gente construiu um gráfico que foi representado dessa forma aqui. Ó. No eixo X, a gente colocou corrente. E no eixo Y, nós colocamos tensão. E a gente disse que a fonte de tensão ideal, a tensão elétrica ela é constante, independente do valor da corrente. Não é? Então, fonte de tensão. Esse gráfico aqui é da fonte de tensão. Então, a fonte de tensão ela mantém a tensão constante. E eu disse para vocês que fonte de corrente, em termos conceituais, é o inverso da fonte de tensão. Então, se a fonte de tensão mantém a tensão constante, a fonte de corrente ela mantém a corrente elétrica constante, independente da variação da tensão. E tem aplicações, principalmente na eletrônica. Na eletrônica é muito comum, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um exemplo de aplicação. Então, vamos lá, agora vai. Então, veja bem. Num gráfico de fonte de corrente, nós temos isso daqui. Ó. Agora eu coloco a corrente no eixo Y e a tensão no eixo X. Então, o valor da corrente elétrica no circuito é constante. Então, qual que é a principal característica da fonte de corrente? A sua principal característica é de manter a corrente elétrica constante, independente do valor da corrente elétrica do circuito. Né? Esse é o conceito. Tá? Bom, então vamos escrever esse conceito aqui. Então vamos lá, fonte de corrente. Mantém a corrente constante independente do valor da tensão elétrica. Quem está assistindo a aula aí hoje, primeiro dia, né, eu vi que tiveram alguns colegas, eu gosto de anotar, deixar tudo registrado assim, que depois eu monto o material com notas de aula e exercício resolvido e vou salvando no Drive. Quem entrou no WhatsApp lá, olha na descrição do grupo, né, que teve um colega aí que teve a ideia boa de colocar lá o endereço do Drive, onde vocês podem baixar os materiais de aula também. Então, independente do valor da tensão. E o símbolo é esse aqui, ó. Símbolo da fonte de corrente. Uma circunferência. Tá? Aqui dentro da circunferência tem uma seta que indica o sentido da corrente elétrica. Ok? Então, tem o símbolo da corrente.
E do lado, nós vamos indicar o valor da corrente, da mesma forma que a gente indicaria na fonte de tensão o valor da tensão elétrica. Vamos a isso. Bonito. Positivo, negativo. Então, a gente poderia, por exemplo, né, colocar aqui, ó, o valor da corrente I igual a 10 amperes, 2 amperes, etc. Né? Conforme eu disse com vocês, o conceito de fonte de corrente é muito útil na eletrônica, porque, de fato, existem alguns componentes eletrônicos que, quando configurados de uma determinada maneira, eles mantêm a corrente elétrica constante, independente da variação da tensão elétrica. Isso acontece, por exemplo, com um transistor, com o MOSFET, né, em determinados circuitos. Só a título de curiosidade, a gente vai estudar isso na matéria de eletrônica, quem estiver tendo aula de eletrônica comigo, quando a gente olha a polarização de base de um transistor, ou transistor, vou olhar só para a base dele, tá? Aqui tem um resistor, que é chamado de resistor de emissor, e quando a gente olha para a base do transistor, ó, aqui a gente vai ter uma tensão de base, 5 volts, e essa junção base-emissor, a gente pode substituir por né, em termos de análise, por um diodo, porque de fato ela é uma junção PN de um semicondutor, e aquele circuito a gente substitui por esse. Tá? De forma que aqui a gente tem uma fonte de tensão de 5 volts, e aqui nós temos a corrente do emissor. Então, a corrente do emissor ela vai ser constante, independente do nível de tensão que a gente aplicar aqui no coletor do transistor. Eu posso ter uma tensão variando de 12 a 18 volts, por exemplo, aqui no coletor, que a corrente do emissor sempre vai ser constante a um determinado valor, que vai ser 5 menos 0,7 volts dividido por RE. Então, aqui está um exemplo de uma fonte de corrente aplicada em um circuito eletrônico, ok? Então, mas aqui, por enquanto, em circuitos elétricos, nós vamos focar em entender o conceito de fonte de corrente, tá bom? Vamos fazer um exemplo. Tá? Então, exemplo. Determine a tensão da fonte VS. Vocês vão perceber que é muito simples. E a corrente I1 para o circuito. Deixa eu desenhar um circuito, que é um circuito bem simples. Aqui é a fonte de corrente. A seta indica o sentido da corrente elétrica. Aqui, ó, nós vamos conectar a fonte no circuito. Então, nesse circuito nosso mais simples, tem somente uma resistência, tá bom? Aqui tem uma resistência de 20 kΩ. Deixa eu desenhar direito que o circuito aqui não ficou bom. Hoje está difícil, né? Vamos. Ok. Muito bem. Então tá aqui, ó. Vou colocar aqui em paralelo, né, acoplado a essa fonte de corrente, um determinado resistor. Esse resistor eu vou chamar de R1, ele é de 20 kΩ. A fonte de corrente está aqui, ó. E essa fonte de corrente, ela tem um valor I igual a 10 miliamperes, né? E ele pediu então para calcular a corrente I1, que é a corrente aqui, ó, que vem no resistor R1, e pediu também para calcular a tensão da fonte VS,
sendo que a tensão da fonte VS, tá aqui, ó, positivo, negativo. S é de source, em inglês, né? VS. Olha, muito simples, gente. IS é de 10 miliamperes, que é o valor da fonte, da corrente da fonte. Lembra que é uma fonte de tensão, então sempre vai ser 10 miliamperes. Aqui tem um resistor de 20 kΩ. Aí a corrente 10 miliamperes. Se a gente tirar esse resistor de 20 kΩ e colocar um de 10 ohms, a corrente vai ser 10 miliamperes. Se eu pegar um resistor agora e colocar um resistor de 0,1 ohm, a corrente ainda continua sendo 10 miliamperes. Então, qual parâmetro que a fonte muda para poder manter a corrente constante? Muda a tensão. Quando você coloca um resistor menor, a corrente deveria subir, ao invés da corrente subir, a tensão cai. E a corrente permanece constante em 10 miliamperes. Bom, simples, não tem cálculo nenhum. A corrente pela carga é a corrente da fonte, que é de 10 miliamperes. É só isso. Tá aí. E a tensão da fonte, IS, é só a gente aplicar a lei de Ohm, né? Então, VS vai ser igual à corrente da fonte, IS, vezes o valor de R1, 20 kΩ. Então, nós temos 10 miliamperes vezes 20 kΩ. Eu falei isso lá na eletrônica, mas eu vou falar aqui em circuitos elétricos também. 10 miliamperes é 10 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. 20 kΩ é 20 vezes 10 elevado a 3 ohms. O que a gente faz aqui? A gente corta o 10 a menos 3 com o 10 a 3. Né? Então, a gente pode cortar mili com K e o resultado final vai ser em volts. Então, nós temos 10 vezes 20, né? Tá vendo? Então, 10 vezes 20, nós temos uma tensão de 200 volts. Então, VS será igual a 200 volts. Então, tá aí, o primeiro circuitinho nosso com fonte de corrente, tá? Muito simples. Depois nós vamos misturar fonte de corrente com fonte de tensão no mesmo circuito, né? Mas a ideia é manter a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um exemplo desse agora, aqui, ó. Vamos pegar assim, ó, 2. Né? Determine a tensão VS e as correntes I1 e I2 e as correntes I1 e I2 para o circuito. Para o circuito, ok. Então, o circuito agora ele tem uma fonte de corrente, tá aí a fonte de corrente, a seta indicando o sentido da corrente. E só que nesse circuito agora também nós vamos colocar uma fonte de tensão, tá? Então deixa eu desenhar aqui, ó. Tá aí a fonte de tensão. Essa corrente da fonte corrente, vamos colocar assim, positivo e negativo, 7 amperes. Então, nós temos a fonte de corrente, ela mantém 7 amperes independente da variação da resistência de carga, né? Independente da resistência total do circuito, o que sai dessa fonte de corrente é sempre 7 amperes. E aqui nós temos uma fonte de tensão que é de 12 volts. E ela sempre
vai entregar para o circuito 12 volts, tá bom? E, olha, aqui nós temos uma resistência de 4 ohms. Bom, olha só. Aqui no circuito, né? Nós temos a corrente I2, é essa daqui, ó. I2. E aqui eu vou desenhar para baixo a corrente I1, tá bom? Essa corrente aqui, ó, é a corrente que a fonte de corrente está entregando para o circuito, IS, tá bom? E a tensão VS é a tensão da fonte de corrente. Também nós temos uma questão muito simples, que é o seguinte: nós temos a tensão da fonte, está aqui embaixo, ó, de tensão, né? A tensão VS da fonte de corrente, ela é igual à tensão E da fonte de tensão. Está em paralelo, a tensão é a mesma, que é igual a 12 volts. Então, a primeira pergunta do exercício é essa. Determine a tensão da fonte de corrente VS. Então, tá aí, 12 volts. Ok? Agora, ele pede para calcular os valores da corrente I1 e I2. Observa que a corrente I1 está entrando na fonte de 12 volts e a gente sempre imagina que deveria estar saindo, né? E somando com a corrente da fonte. Então, veja bem, a fonte de corrente entrega 7 amperes. Nesse nó aqui, está entrando 7 amperes. Tá bom? I2 a gente consegue calcular, de forma que I2... Ó, já vamos direto aqui. Ó. I2 é igual a tensão da fonte, que é de 12 volts, dividido por 4 ohms. Ou seja, I2 vale 3 amperes. Então, não tem como a corrente I1 estar entrando no nó, porque se sai... Vamos fazer o seguinte, deixa eu desenhar um nó aqui, para ficar mais fácil de explicar isso que eu quero mostrar para vocês. Nós temos... aumentando assim o nó. Tá aqui, ó. Então, entrando, tem a fonte de corrente entrando naquele nó, que é IS. Aqui tem a corrente I2, tá bom? Ou seja, ó, IS corresponde a 7 amperes. I2 corresponde a 3 amperes. A soma das correntes que chegam ao nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Eu não sei, em primeiro momento, se essa corrente aqui embaixo, ó, I1, ela seria na direção, indo em direção ao nó ou se afastando ao nó. Mas fica fácil de concluir que, quando eu digo que a soma das correntes que chegam ao nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó, não tem como essa corrente estar entrando no nó, porque se ela estiver entrando, a soma de 7 amperes com essa corrente teria que dar essa corrente aqui. Ó. Só que só está saindo 3. Então, se está saindo 3, que é menor do que 7, o I1 tem que ser afastando do nó. Né? Então, nós temos que IS é igual a I2 mais I1. Né? Vamos escrever assim, ó, I1 mais I2. Entenderam? Então, dessa forma, a gente consegue agora, uma vez que a gente achou aqui em cima a corrente I2, está aqui o valor de I2, a gente consegue também agora calcular o valor da corrente I1, porque I1 é igual à corrente da fonte menos I2. Né? Corrente da fonte 7 amperes, menos 3 amperes. Então, a corrente I1 corresponde a 7 menos 3, 4 amperes. Ok? Dúvidas? Tá bom. Então, deixa eu ver se tem mais algum para a gente fazer. Tem um bacana aqui, ó.
Ok. Olha só, deixa eu pegar esse exemplo, então, vai ser o nosso exemplo 3. Determine a corrente I1 e a tensão VS para o circuito. Deixa eu desenhar o circuito aqui. E o circuito é o seguinte, nós temos uma fonte de corrente, essa fonte de corrente está conectada aqui a um ponto comum, que é o terra, tá bom? E sai da fonte de corrente, ela entra em 2 resistores em paralelo. Deixa eu puxar o circuito um pouco mais para baixo. Então, 2 resistores em paralelo. E aqui está sendo aplicada uma tensão de mais 20 volts. Aqui tem o resistor R1, que é de 2 ohms, tá bom? Aqui o resistor R2. Que é de 1 ohm. A corrente aqui da fonte de corrente é de 6 amperes, tá? E a tensão VS seria a tensão aqui da fonte de corrente. Olha, o que significa a gente ter uma tensão aqui de 20 volts, mais 20 volts? Eu posso desenhar uma fonte de tensão aqui, ó. E essa fonte de tensão que está aplicando ali os 20 volts naquele circuito, está conectado esse ponto com esse de cá, ó, tá bom? Então aqui nós temos a tensão elétrica E. Olha que interessante. Para a gente resolver esse circuito, primeiro passo, eu calcularia a resistência total do circuito. Então nós vamos fazer o seguinte, a resistência total vai ser igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Ou seja, a resistência total vai ser igual a 1 vezes 2 dividido por 1 mais 2, ou seja, vai dar 2 dividido por 3, 0,667 ohms, certo? Calculamos a resistência total. Agora, a gente consegue calcular a tensão em cima do resistor R1 e R2. Ó. Eu posso chamar essa tensão aqui de V1, né? Seria isso aqui, ó. Essa tensão daqui para cá, ó, tá? Seria V1. Como que a gente faria para calcular V1? V1 vai ser igual à resistência total do circuito, que é o paralelo desses dois, vezes a corrente de 6 amperes. Tá certo? Olha, então, seria V1 igual a resistência total vezes a corrente total, e a corrente total é a corrente da fonte de 6 amperes. Então, V1 vai ser igual a 0,667 ohms vezes a corrente de 6 amperes. Deixa eu só corrigir isso aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quatro volts. Então, V1 é igual a 4 volts.
Ô, gente, e onde que está a corrente I1? A corrente I1 é a corrente sobre o resistor R1, né? Então tá aqui, ó. I1. Agora, como que a gente faz para achar o I1? Olha, só lei de Ohm, né? I1 é igual a V1 sobre R1. Então, V1 a gente acabou de calcular, 4 volts, dividido por 2 ohms. Então, nós temos que I1, 2 amperes. Ok? Então, beleza. Calculamos aí o valor da corrente I1. Agora só falta a gente achar o valor de VS, tá? De quanto que seria o valor de VS. Olha, aí nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para este circuito. Lei de Kirchhoff das tensões. É o que a gente estava falando antes do intervalo, né? Se a gente analisar o circuito no sentido horário, eu vou dizer que a somatória de todas as tensões elétricas tem que ser igual a 0 volts. Então vamos começar pela tensão VS, né, que é a tensão da fonte de corrente. A corrente elétrica ela sai do negativo para o positivo, ou seja, essa fonte de corrente ela gera um aumento de potencial no circuito, tá? Então vai ficar o seguinte, ó, eu vou colocar VS positivo. Quando a corrente entra no positivo e sai no negativo, isso é uma queda de tensão. Então, existe uma queda de tensão nos resistores R1 e R2, que estão em paralelo. Então, a queda de tensão é a mesma. Então, como é queda de tensão, eu vou colocar aqui, ó, VS menos V1, tá? V1 entra negativo. E aqui a tensão da fonte, ó, de tensão, né? Que aqui é positivo e aqui é negativo. Então, quando a corrente elétrica entra no positivo, nós vamos considerar a tensão elétrica como sendo negativa. Então, vai ficar menos E igual a zero. Ou seja, como a gente pretende calcular o valor de VS, olha, VS vai ser igual a V1 mais E. V1 a gente já achou ali, ó, 4 volts, e o valor de E, que corresponde a 20 volts, que foi dado no enunciado. Ou seja, VS igual a 24 volts. Né? Somando os dois ali. Marco Túlio, Oi? me tirou uma dúvida. Uhum. O que para calcular o V1 você utilizou a resistência total? Tá, aqui é o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui embaixo para ficar melhor. Ali em cima tá, o circuito ficou pequeno. Ok. Aqui tem um resistor R1. E aqui embaixo o resistor R2. Ok. Ok? Eita. Ele converteu aqui automático. Isso. R1 e R2. A tensão elétrica V1, ela é a mesma nos dois, não é? Porque os dois estão em paralelo. Tá Sim, certo? sim. A gente sabe que tem uma corrente elétrica entrando aqui, ó, de 7 amperes, que é, é o valor da corrente elétrica fornecida pela fonte de corrente. Ok. Na Ela verdade, 6 amperes, não é não, Marco Túlio? Desculpa, deixa eu me confundir. Quanto que é lá? 6 6 amperes. amperes. 6 amperes. Eu só estava vendo se você estava ligado aí mesmo, entendeu? Então vamos lá. 6 amperes. Então 6 amperes aqui. Porém, em princípio, esquece os valores dos resistores. Eu sei que essa corrente de 6 amperes, uma parte vem para cá, ó, que vai ser o I1. E outra parte vem para cá, que é o I2. Ok. Ok? Eu poderia dizer que, depois elas juntam de novo aqui e sai aqui, ó, 6 amperes. Então eu poderia dizer que V1 seria igual a I1 vezes R1. Ou também poderia dizer que V1 seria igual a I2 vezes R2. Você concorda? Ok. Concordo. Só que eu não tenho
o valor de I1 e não tem o valor de I2. Então, o que a gente faz? Eu também posso dizer que a tensão V1 é igual à corrente total vezes a resistência total. Por isso que primeiro eu calculei a resistência total para multiplicar pela corrente total e achar o valor de V1. Aí depois eu peguei o valor de V1, aí vim aqui e achei o valor de I1. Entendi. Claro. Entendi, agora entendi. Existe uma regra também, né, que é a regra do divisor de corrente. O livro até fala dessa regra. Eu não gosto muito porque é uma decoreba. Eu falei para vocês que eu não gosto muito de coisa de ficar decorando. Né? Veja bem. I1 é igual a V1 sobre R1. Se a gente pegar por essa fórmula aqui, não é isso? Isso. V1 é igual a corrente total vezes o R total. Ok? Ok. Se eu juntar essas duas aqui, ó, nós temos o seguinte, que I1 vai ser igual a V1. O que é V1? I total vezes R total. Dividido por R1. Tá certo? Tá certo. Bom, agora o que é o R total? R total é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Eu vou pegar isso daqui, ó, e substituir por isso daqui, ó, pelo R total. Olha o que vai virar isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó, I1 vai ser igual I total. Eu vou até fazer de um jeito assim para ficar mais didático ainda. I total vezes o R total, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E isso tudo aqui, ó, dividido por R1, não é? A gente pega agora e corta esse R1 aqui, ó, com esse R1 aqui embaixo. Ok? Ok. Aí o que sobra no final? Travou aqui o whiteboard. Vamos, filho. Volta. Ok, então vamos lá. Vai ficar assim, ó. I1 é igual a I total vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tá vendo? Essa fórmula aqui, ó, o livro lá, o autor, ele chama de equação do divisor de corrente. Poderia ter ido direto para essa equação. Se eu quisesse achar o I2, era assim, ó, I total vezes R1 dividido por R1 mais R2. Tá vendo? Entendi. Não, perfeito. Cara, mas eu não gosto muito, senão a gente tem que ficar decorando fórmula, só decorando fórmula, e por isso que eu prefiro, se aplicar a lei de Ohm, lei de Kirchhoff e analisar circuito, chega nos mesmos valores do que ficar decorando tudo. Porque você usou V1 tanto para R1 e tanto para R2, né? Exatamente, exatamente. Ok? Perfeito. Dúvida, gente? Alguma colocação?